Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, tudo bem? É com muita alegria, muito prazer no coração que eu trago mais um vídeo para o canal Adonai, comentando sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, né? Nós estamos vindo nesse trimestre que fala sobre a raça humana, né? Origem, queda e redenção. Nós já estamos chegando em reta final, nós já vamos para a 11ª lição. E nós temos, durante o decorrer desse trimestre, temos aprendido muito. A origem do homem, quando o homem pecou, né, que foi a sua queda, e também agora sobre a redenção, o plano salvífico de Cristo em resgate da humanidade, né? Glórias a Deus por isso. E eu quero dizer a você que ainda não é inscrito neste canal, se você puder, tá bom, meu irmão, minha irmã? Se você puder, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, tá? Deixa o teu like, que é muito importante para o canal. E também pode deixar teu comentário aí no rodapé do vídeo, tá bom? Depois que você assistir o vídeo, deixa aí o teu comentário, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. A você, meu prezado aluno, aluna da Escola Bíblica Dominical, quero te parabenizar pela tua dedicação, a tua força de vontade, o desejo que você tem tido de aprender mais da palavra de Deus, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você, meu querido professor, minha querida professora, Deus te abençoe, tanto você das lições para adultos quanto para jovens, para adolescentes, para crianças, você que tem se dedicado a ensinar. Deus abençoe a você, meu irmão. Deus abençoe a você, minha irmã. Continue nessa luta até a volta de Jesus, tá bom? Olha, a lição de número 11, essa que eu sempre gosto de mostrar, aqui a revistinha, né? Você tem a sua, não é isso? Origem, queda e redenção. Os comentários do pastor Cláudio Ono de Andrade, que tem muito nos enriquecido. E a lição de número 11, que vai ser no dia 15 de março de 2020, que vai falar sobre o homem do pecado. É uma lição muito forte, né, irmãos? O textuário diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 8. Aqui o comentário da lição vai dizer assim: primeiro tópico, o homem do pecado. O primeiro subtópico, origem do homem do pecado. Segundo subtópico, títulos do homem do pecado. Terceiro subtópico, a natureza do homem do pecado. E aqui o segundo tópico vai falar a missão do homem do pecado, né? Opor-se a Deus. Segundo, opor-se a Israel. Terceiro, opor-se a Jesus Cristo. E terceiro, opor-se a Jesus Cristo. E quarto, opor-se à igreja. E o terceiro tópico vai falar a destruição do homem do pecado, a ascensão do seu império, o auge do seu império e a ruína do seu império. E a conclusão vai dizer assim: o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Portanto, irmãos, a lição falará sobre essas coisas, né? O homem do pecado. Mas o que é mesmo o homem do pecado? O que o apóstolo Paulo quis dizer sobre o homem do pecado? Veja bem, nós podemos principiar aqui a lição lendo aqui essa passagem do segundo capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo do versículo 1 ao versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Por quê, irmão? Os irmãos ali de Tessalônica, eles estavam apreensíveis acerca da vinda de Jesus. Haja vista que os irmãos ali da igreja primitiva, ali bem nos dias dos apóstolos Pedro, né,
e Tiago, os irmãos ali, né, Barnabé, aquela turma. E não muito tempo depois já também integra ali o irmão Saulo de Tarso, né, que convertido a Cristo, se tornou Paulo e o grande pregador dos gentios, né, e o autor da maioria das cartas, 13 cartas aqui do Novo Testamento, ou 13 epístolas, da qual eu particularmente atribuo a ele a carta aos Hebreus, né, é uma atribuição minha, particular, pessoal, ao irmão apóstolo Paulo. E ele escrevendo aos irmãos aos Tessalonicenses, porque eles estavam apreensivos. Como eu disse, da igreja primitiva, aqueles irmãos que iam se integrando à igreja, eles passavam a viver em unidade. E eles traziam, né, os seus bens, eles vendiam suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, que era repartido entre eles. Havia um amor mútuo ali naquela congregação, naquela igreja, tanto em Jerusalém, quanto nas igrejas que iam se espalhando, né, nos outros lugares, principalmente as que o apóstolo Paulo ia constituindo. Por onde ele passava, ele constituía igrejas. Veja só, o povo daquele tempo, os crentes, porque eles se convertiam de verdade. Quando aquelas pessoas, muitas delas, entregue tanto ao judaísmo, quanto à idolatria dos gentios, vamos dizer assim, gentios, eles quando se convertiam, porque eles ouviam os apóstolos falar de Jesus, eles não tinham ainda o Novo Testamento. Eles tinham somente a lei, os salmos e os profetas, ou seja, a Torá, né, que é o Pentateuco, e eles tinham ali os salmos, os livros dos profetas, não é isso? Era o que eles tinham ali, era a escritura da época. Ainda não tinha sido escrito o Novo Testamento, estava engatinhando ainda. Então como que eles ouviam, eles teriam um segmento a uma nova religião, podemos dizer assim, a uma nova lei, uma nova religião, porque Jesus tinha findado ali, cumprido a lei, então ele deu seguimento agora à nova lei, o Novo Testamento ou a nova aliança, mas eles não tinham escritos, então eles acreditavam piamente nas palavras dos apóstolos, porque eles falavam, ei, nós fomos testemunha de Jesus, por exemplo, o apóstolo Pedro, nós fomos testemunha, João da mesma forma, nós fomos testemunhas dele, nós andamos com ele. Foram 3 anos e meio ininterruptos andando com ele. Nós ouvimos, João vai dizer assim, ó, o que nós vimos e o que nós ouvimos, o que as nossas mãos apalparam. É disso que estamos testificando. Então, pela veracidade dos fatos, aquelas pessoas iam crendo. E a Bíblia diz no livro de Atos que acrescia cada dia a igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então, eles criam cegamente na palavra dos apóstolos, também os que se convertiam através das pregações do apóstolo Paulo e Barnabé, eles também criam cegamente, é uma palavra que eu estou usando, cegamente, né? Ou seja, de olhos fechados, eles acreditavam no evangelho pregado, ao ponto do apóstolo Paulo falar os livros dos Gálatas, no capítulo 1, olha, para aqueles que tinham crido no evangelho e agora estavam voltando às fábulas, voltando ao judaísmo, né? E ele dizia, olha, se alguém, ou um anjo do céu, ou mesmo nós, vier trazer outro evangelho, além desse que vocês já aprenderam, é evangelho de maldição, é anátema, é maldição, não descrédito, porque o evangelho é este. Ei, não se pode pôr outro fundamento no que já está posto. O fundamento é esse, é Cristo. Ele é o alicerce, ele é o fundamento, ele é a rocha, ele é o alicerce. Então vocês não podem crer em outro evangelho. E ali os irmãos de Tessalônica, eles estavam ali, ó, cocheando entre dois pensamentos, porque muitas pessoas estavam ali infiltrando heresias no meio deles. Ei, Jesus está voltando. Sim, como eu estava dizendo, eu não cheguei a concluir o raciocínio, os irmãos da igreja primitiva, eles traziam seus bens, porque eles vendiam, entregavam aos apóstolos, eles que viviam em comunhão, achando que Jesus voltaria logo por aqueles dias. Para eles em parte estavam enganados, porque Jesus não voltou naqueles dias, e até hoje ainda não voltou, mas ele vai voltar, ainda não voltou, mas eles acreditavam naquilo, até porque Jesus dizia, olha, ficai de sobreaviso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria arrombar sua casa, porque o Filho do Homem virá como o ladrão de noite, né? Da mesma forma que o ladrão vem inesperadamente, o Filho do Homem virá, ou seja, eu virei para buscar a minha igreja. Então o povo acreditava nisso, nas palavras dos apóstolos, e iam se achegando a eles. Eles se reuniam, eles tinham culto
todos os dias, dia, noite, eles tinham culto, eles viviam unidos, congregados, achando que Jesus já voltaria por aquele tempo. E surgiu ali uma conversa aos irmãos de Tessalônica, que Jesus já voltaria logo, e como? Isso estava perturbando os irmãos, a comunidade, a igreja de Tessalônica. Eles não estavam tendo sossego, um falava uma coisa, outro falava outra, não é isso? Não, Jesus vai vir dessa forma, não, e vai voltar agora. E aí, como será? Que sinal precederá a sua volta? E naquele questionamento, o apóstolo Paulo vai e escreve a carta aos Tessalonicenses, quando diz assim, ó, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, a vinda de Jesus, que era o arrebatamento da igreja, mas na frente, no capítulo 4, versículos 16 e 17, 16 a seguir, Paulo vai dizer sobre o arrebatamento da igreja, né? Que ele vai dizer, ó irmãos, que no soar a última trombeta, né? No bradar da voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos serão arrebatados, e juntamente com os que estavam mortos, encontram Jesus nas nuvens, e para sempre estaremos com o Senhor. Veja que ele até se coloca no rol dos vivos, né? E depois nós, os que ficarmos vivos. Então ele está falando aqui para os irmãos de Tessalônica que estão temerosos e na dúvida acerca da volta de Jesus. Porque o assunto do momento era acerca da volta de Jesus. E preocupados com isso, e Paulo vai dizer, olha, acerca da vinda e da nossa reunião com ele. Paulo já está falando do arrebatamento da igreja e das bodas do Cordeiro e do tribunal de Cristo. Ele está falando dessas três coisas: arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que é a grande ceia do Senhor, não é isso? A igreja anseia por isso. A igreja de Jesus, ela é firmada nessa crença, na grande ceia. A santa ceia que Jesus falou ainda em vida, na matéria, falou com os discípulos na última santa ceia, na última ceia, quando ele disse, olha, não mais beberei, né, do fruto da vide, até que beba novamente com vocês lá no reino do meu Pai. Lembra que Jesus falou isso nos evangelhos? Então agora, a santa ceia grande, que é chamada as bodas do Cordeiro, em que todo salvo participará, né, a igreja de Cristo, que é a noiva do Cordeiro. E no tribunal de Cristo, os que forem salvos. Esse tribunal de Cristo não é o tribunal do trono branco, certo? No fim de todas as coisas, não. Esse tribunal de Cristo é o tribunal onde serão julgados, não um julgamento condenatório, como no juízo do trono branco. É um julgamento, e Paulo vai dizer, pelo que fizemos por meio do corpo, ao bem ou mal. Isso é dos que forem salvos. Então Paulo está falando acerca da vinda de Jesus e da reunião com ele. Ele diz assim, ó, versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou carta, né? Como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Veja bem, o apóstolo Paulo escreveu esta carta mais ou menos uns 1950, 1970 anos da nossa era. Da era Cristo, né? Depois de Cristo. Veja bem, eles estavam preocupados, Jesus já vai voltar logo, ele vai voltar e tal, qual é o sinal? E uns falavam uma coisa, outros falavam outra, estavam perturbados, e Paulo vai tranquilizá-los, dizendo, irmãos, ei, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Eu já expliquei para vocês. Nos cultos, em todos os cultos, eu tenho dito para vocês quem é Jesus, o que vai acontecer quando ele voltar para nos buscar. Certo? Então, mas vocês estão se perturbando, vocês estão se inquietando, alguém está perturbando vocês, alguém está infiltrando heresias no meio de vocês, mas não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, veja bem, ninguém, ei, irmãos Tessalonicenses, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha só, que importante esse versículo aqui.
Como eu já disse, vou reprisar. O apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos daquele tempo, até o versículo, do versículo 1 até o versículo 2 e o versículo 3. Ou seja, do versículo 1 ao versículo 3. Ele está falando destas palavras se passaram. Estas palavras do versículo 1, versículo 2 e versículo 3, elas não são para a igreja de hoje. Certo? Versículo 1, 2 e 3 não são para a igreja de hoje, já não tem mais sentido. Era para a igreja de Tessalônica naquele tempo, quando ele fala, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 2, ele já disse, né, para ninguém se mover facilmente, né, para não ficar se perturbando, como se o dia de Cristo, ou seja, o arrebatamento da igreja, já estivesse perto. O que ele quer dizer? Que ainda está longe. Não que ele soubesse o dia nem a hora, claro que não. Mas com certeza, pelo encontro que ele teve com Cristo, pelo arrebatamento que lhe foi feito, que ele foi até o terceiro céu, como ele mesmo diz, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, não é isso? E ele não chega a dizer literalmente que ele, mas ele diz que conhecia um homem, e lógico que esse homem era ele mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu, e foi lhe mostrado coisas inefáveis, mas mesmo assim ele não podia precisar o dia da volta de Jesus, mas ele podia antecipar e dizer para eles não ficarem preocupados. Como se o dia de Cristo já estivesse perto, ou seja, ainda não vai ser por agora. Porque quando acontecer, quando for para acontecer o dia de Cristo, então o que acontecerá? Vai ser manifesta a apostasia e o homem do pecado, que é o filho da perdição, que é a lição, né, o assunto da lição que estamos estudando, né, que será domingo que vem. Agora, quem é o homem do pecado? Né? Aí vamos ler mais para frente. Agora sim, daqui do versículo 3, como ele fala sobre a apostasia, o homem do pecado, o filho da perdição, isso já tem acontecido. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou afirmando isso. Aí ele vai descrever aqui, vai discorrer acerca do homem do pecado, dessas coisas que aconteceriam próximo à volta de Jesus, que ele está confortando aos Tessalonicenses a não se preocuparem, porque naquele tempo a vinda do Senhor ainda não estava perto. Olha só, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O apóstolo Paulo está dizendo que ele já tinha falado para ele do que podia acontecer, só que eles não estavam lembrados e estavam se inquietando acerca da volta de Jesus. E agora vós sabeis que o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ó, confortando mais uma vez, no final da carta aqui, do capítulo, ele vai confortar os irmãos de Tessalônica. Ô irmãos, espera aí, vocês têm que manter a tradição, ou seja, o início, o começo. E eu já posso abrir um parênteses e dizer para você, irmão da igreja atual, da igreja do presente, vamos manter as tradições, vamos deixar as heresias, vamos deixar os sinais, os vultos da idolatria, certo? Os vultos da apostasia, porque tem muito crente apostatando.
e está dentro da igreja. E muitos até estão dizendo, ora vem Senhor Jesus, mas está com apostasia. De alguma forma está com apostasia. Sabe por quê? Porque está quebrando as tradições. Está arrancando, muitos deles, líderes, estão arrancando os marcos que os nossos pais fincaram. Certo? O principal marco, o da santificação. O da separação das coisas mundanas, estão arrancando. Certo? Estão arrancando porque servia o que? De obstáculo. Os marcos serviam de orientação. Servia não, servem. Só que eles estão arrancando. E eu tenho dó desses novos crentes da agora. Porque eles não sabem o marco que foi fincado. E eles estão agora sendo pautados numa doutrina fácil. E muitas delas o apóstolo Paulo chama de doutrinas de demônios. Muitas pessoas novas na fé, porque nós não temos aqui uma equipe de discipulado para que oriente esses novos crentes dentro da palavra, na tradição. Aquela igreja que muitos chamam antiquada, de 1900 antigamente. Isso, 1900 antigamente, em que o Senhor operava. Porque a sã doutrina era pregada, apregoada, proclamada. A sã doutrina era o sinal, era, vamos dizer assim, que o carro-chefe da santificação do novo crente, até ele chegar a uma conversão, certo? Aceita-se a Jesus e paulatinamente vai caminhando, se santificando, se santificando, se santificando. Mas se arrancarem o marco antigo, os marcos antigos, a tradição é correr risco. É ser um crente nominal. É ser um crente puramente religioso. E aí? Qual o resultado positivo disso? Nenhum. E aqui Paulo está dizendo a eles, então, irmãos, estai firmes e retende, ou seja, mantenham. Reter significa manter, né? Guardar as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja assim numa ministração, né? Falando no culto, ou por carta. Né? Ou a escrita ali, você tem no seu pergaminho aí, tá? No teu rolo aí, a escrita, certo? Essa é a tradição. Mantenha, guarde-a firme, certo? Para que você não venha cair nas heresias, né? Nos lábios enganosos, nas palavras persuasivas e você fique no arrebatamento da igreja. Muito bem, irmãos. O homem do pecado. As pessoas estão aguardando que um homem, uma pessoa literalmente, seja esse homem do pecado. Certo? Seja esse homem do pecado. Mas se eu falar para você que não é literalmente um homem, uma pessoa, o iníquo sim. O iníquo que está falando aqui, deixa eu procurar bem aqui no versículo... Não vos lembrei de aí agora... Tá, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Isso aqui nós podemos até dizer que seja um ministro de Satanás, né? Um camarada, um líder, um desses líderes que Satanás lidera. Que Satanás é o chefão, né? O querubim ungido, o anjo caído, é o chefão. E esse iníquo é sim, esse sim, literalmente um governante, né, que ele tem a eficácia de Satanás, ou seja, o poder parecido com Satanás. Simplesmente Satanás somente o supera. Mas ele é parecido, a sua eficácia será... E porque ele vai fazer o quê? Ele vai ter poder, sinais e prodígios de mentira e enganará, né, a muitos, né, com todo engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Está entendendo, meu irmão? Minha irmã? Muitos crentes, eles passam a fazer parte de uma igreja, se integram a uma certa denominação, uma igreja placa, mas eles não procuram conhecer a verdade, né? João 8,32, Jesus está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou também para Nicodemos no capítulo 3, se tu não nasceres da água e do Espírito, não verás o reino de Deus. No versículo 36 do capítulo 8 também de João, ele está dizendo, 36 do capítulo 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem pessoas que ele é crente, ele diz que foi liberto do pecado, mas só que ele não foi liberto.
Ele não foi liberto por Jesus. Porque se ele for liberto, verdadeiramente ele será livre, né? Será livre dessas coisas, livre da heresia, livre das abominações, livre do paganismo. Até hoje, muitos crentes ainda estão cercados pelo paganismo, né? Haja vista as coisas que estão se trazendo já desde vamos dizer que da década de 80 para cá. 85, 90, começou mais ou menos no ano de 90, década de 90. Começaram a trazer as abominações para dentro da igreja. Coreografia, teatro, certo? Isso proliferou muito forte, depois deu uma quietada e agora está renascendo, certo? Está renascendo. Na década de 90, por aí 90 até 2000, isso expandiu de uma forma espantosa. Esses teatros dentro das igrejas, né? Esses espetáculos dizendo que atraindo almas para Jesus. Conversa fiada. Jesus não mandou fazer isso, mandou pregar o evangelho a toda criatura. Porque o evangelho é que transforma. É o evangelho que regenera. O evangelho que restaura. O evangelho de Cristo. E essas coisas depois abafou, né? Foi quietando, né? Alguns homens de Deus bateram firme o martelo e tiraram das igrejas, só que agora está recendendo, que Satanás ele não brinca. Satanás não desiste, certo? Ele sente a martelada e ele aguenta um pouco. Depois ele vem, ele começa a soprar aquela cinza, sopra até o fogo surgir. E está surgindo novamente. Novamente os teatros estão invadindo as igrejas, né? Você pode até contestar o que eu estou falando, você pode me ignorar, eu não estou ligando para isto. O meu dever, a minha obrigação não é convencer você. Eu não tenho poder de persuasão, nem quero ter. Não quero ter poder de convencimento a ninguém. Agora, deixar de combater as heresias, ninguém vai tirar de mim, a não ser que tire a minha vida. Aí sim, vai me calar. Mas é só se Jesus permitir. Do contrário, eu tenho que combater as heresias. E eu tenho que bater, nem que eu seja criticado. Eu só vou dar conta da minha alma perante Deus. Só que eu tenho que falar porque tem muita gente enganada. E muitas pessoas, se a maioria contesta o que eu falo, mas tem alguém que aprova. Por quê? Não falo de mim mesmo, falo das Sagradas Escrituras. Então essas coisas têm infiltrado na igreja, certo? Sobre a apostasia e outras coisas mais. E aqui o homem do pecado não é que seja literalmente uma pessoa, mas é um sistema. Sabe por quê? Eu vou falar para você, porque veja bem o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo na segunda carta, quando ele está falando do versículo 16 do capítulo 3, ele diz, olha, toda a escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para instruir, para corrigir, né, em toda a justiça, a fim de que, no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha o que ele está dizendo, versículo 17, a fim de que o homem de Deus, esse homem de Deus não quer dizer que seja uma pessoa. É no sentido figurado que ele fala. O homem de Deus quer dizer ou um homem e também uma mulher. Ou seja, a pessoa de Deus. Mas não é só um. Sou eu, é você, é o outro irmão, a outra irmã e o outro. Todos que são de Deus. Quando ele fala que o homem, refere-se ao homem e à mulher. A pessoa de Deus, o crente, a crente em Jesus Cristo de verdade. O que mantém a tradição, o que guarda as escrituras, o que está inserido no verso 3 do Salmo 1, né, que bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa, irmão, esse crente, essa crente, que guarda para si o amor de Deus, esse é o homem de Deus que Paulo está falando. Veja bem, ele está dizendo a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então esse homem de Deus é numa linguagem figurada que ele fala. Claro que são pessoas, lógico. É tanto homem quanto mulher. E não é só um. São todos quantos queiram adorar a Deus, servir a Ele em espírito e em verdade. Esse é chamado pelo apóstolo Paulo de o homem de Deus. Da mesma forma, o homem do pecado. Não é simplesmente uma só pessoa. É um sistema. Certo? Aí o que ele diz aqui? Ei, irmãos, não se preocupem. Porque não será assim, ó, ninguém se mova. Certo? Ninguém vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Veja bem, ele está tranquilizando a mente dos irmãos de Tessalônica naquele tempo. Só que agora o tempo da apostasia chegou, quando ele disse assim, olha, não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou seja, o sistema.
do pecado. Olha o que ele vai dizer lá no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz, né, que muitos apostatarão da fé, ou que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é apostatar da fé? É deixar de crer. Mas só apostata quem um dia creu. Ninguém que nunca creu não tem como apostatar se ele não creu. Agora, o que creu, o que serviu ao Senhor, o que pregou, o que dirigiu cultos, né? O que saiu às vezes em caravanas, o que saiu às vezes debaixo de chuva para pregar o evangelho, e agora diz: ah, isso aí faz muito tempo, Jesus nunca veio, e começa a apostatar da fé. Ou então ele adere uma doutrina, como o apóstolo Paulo disse, doutrina de demônios. Como nós temos visto na nossa cidade, mesmo em todo lugar do Brasil, tá essa onda do judaísmo, né? Que agora eles inventaram o novo nome de Deus, descobriram o novo nome de Deus, Iau, e do seu filho Yahushua Mashiach, né? Iau e Yahushua, Iau o eterno, Yahushua Mashiach, seu filho. Não fala Jesus, negam Jesus, se possível até xingam o nome Jesus, né? Diz que foi o paganismo e tal que introduziu, mas agora descobriram Yahushua Mashiach, Iau e não sei o que lá e aí por diante. Isso é dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e está fazendo uma devastação, está levando muitos crentes, até muitos daqueles mesmo que professaram o nome do Senhor, que adoraram, e agora está dizendo: não, nós vamos sair dos templos, templo somos nós, porque erradamente eles não sabem discernir o que quer dizer templo. Se o corpo é templo do Espírito Santo, mas tem o templo físico. Para adorar estão saindo, isso é em massa mesmo. Não, agora eu aprendi. A gente assiste os vídeos que eu assisto, eu tenho que assistir tudo. Eu tenho que ler até livro de São Cipriano, eu tenho que ler, para que eu chegue ao conhecimento daquilo que eu vou falar, uma certeza do que eu vou falar. Eu leio livro, eu leio romance, certo? Eu leio livros de muitos gêneros, para que eu esteja a par das heresias. É claro, eu estou vacinado pelo Espírito Santo de Deus, selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus olha para mim e diz: esse é meu. Eu sou do Espírito Santo de Deus, ele é meu consolador, então eu estou vacinado, eu posso ler qualquer coisa, para que eu chegue a um conhecimento, para que eu possa repassar para vocês, certo? Para que eu possa repassar. Então muitas pessoas têm apostatado da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, certo? Sabe por quê? Porque eles não leem a Bíblia, eles quando leem aleatoriamente, ou então leem pelo seu próprio intelecto. Mas o meu conselho é esse: você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, toda vez que você lê a palavra, leia e peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Não pegue a Bíblia e leia nu, sem camisa, de qualquer jeito. Não leia a Bíblia assim pelo o tempo corrido. Não, tira um tempo e leia a palavra. Leia nem que seja um capítulo por dia, mas leia a palavra todos os dias. E toda vez que você for ler, ore e diga: Espírito Santo de Deus, me ensina a tua palavra. Espírito Santo de Deus, implanta no meu cérebro, no meu consciente, a tua palavra. Eu quero aprender a tua palavra. Ele vai te ensinar, meu irmão. Ele vai te ensinar, minha irmã. Mas ore, mas leia mesmo. Leia a palavra para que você não caia nas lábias. Tem tantas pessoas que intelectualmente falam bonito, tem um português bem postado. É uma leitura bem explicada. E você ouve ali aquelas mensagens, muitas vezes pelo YouTube: eita, mas agora aprendi. Eu vejo os comentários, as pessoas dizem: eita, clareou minha mente. Deus abençoe você, fulano de tal, que clareou minha mente, agora eu conheci a verdade. Passei tantos anos numa igreja evangélica, mas agora eu conheci a verdade, então eu vou sair, porque a verdade agora está aqui. A Bíblia tem muitos erros, isso, aquilo, outro. Olha, isso é doutrina de demônio. Na verdade, você tem acabado de apostatar da fé, viu? Você que já apostatou da fé, você pode até me xingar aí. O teu destino é o lago de fogo, infelizmente. Mas deixa eu te dar o conselho: talvez você consiga. Peça misericórdia ao Senhor. Peça misericórdia ao Senhor. Mande Ele tirar esse bloqueio que está na tua mente, certo? Para que você, quem sabe, você possa voltar ao caminho da verdade. Então, como eu estava falando, o homem do pecado é um sistema. É um sistema
Apostasia, como Paulo disse, a apostasia já veio. A gente tem sabido que no dia 14 de maio, o Papa Francisco, que é o líder maior da Igreja Católica Apostólica Romana, vai anunciar, né, um sistema único de governo. Já conversou aí com a rainha da Inglaterra, já conversou com aquele Macron, presidente da França, e já estão e mais outras pessoas, grandes autoridades, já está convocado para o dia 14 de maio o anúncio, né, de um governo mundial, com certeza uma só religião, vai querer implantar uma só moeda, e já é o sistema do anticristo. Eu não vou falar aqui porque o tempo é curto, mas já é o chifre pequeno que fala lá em Daniel, certo? E a profecia a se cumprir também no Apocalipse 13, você pode fazer a junção de Daniel 7 com Apocalipse 13, você vai chegar a uma conclusão. E muitos até se equivocam, tá vendo? Nós vamos passar pela grande tribulação depois. Não, a apostasia já chegou. O que Paulo estava dizendo para o irmão de Tessalônica ficarem calmos, se fosse hoje ele já diria assim, olha, fique alerta, já chegou a apostasia. Olha o que Paulo vai dizer aqui sobre aqui as aflições, as perseguições da sã doutrina. Versículo 10 do capítulo 3 da segunda carta. Ah tá. Versículo 3 do capítulo 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, outras bíblias falam comichões, se cercarão dos mestres segundo as suas próprias cobiças. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, está falando para mim e para você. Ele falou para Timóteo, mas serve para mim e para você. É atual essa mensagem. Tu, porém, ser sóbrio, Tu, porém, ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Você é discípulo do Senhor? Você, minha irmã, é uma discípula de Jesus? Então cumpre bem o teu ministério. Procure manter as tradições, sofre as aflições, tá? Seja sóbrio, certo? Não volte às fábulas, mas dê ouvido à verdade. Cuidado com os mestres. Quantos mestres em teologia, né? Mombeto, você é contra a teologia? Não, inclusive eu estou sendo professor em teologia, mas da teologia sadia, saudável, certo? Baseado nas escrituras. Quando foge, fuja dela também, certo? Mas muitos mestres em teologia têm enganado a muitos, trazendo fábulas nos ouvidos, e a pessoa com comichões, com coceira, eu quero ouvir aquele, eu quero ouvir aquele outro, não, ô mestre, e sai à procura de mestre, certo? Com comichões nos ouvidos, isso é o que? A apostasia já chegou, e às vezes a pessoa já apostatou da fé ao ponto de não crer mais. Quantas pessoas eu tenho visto e ouvido nas redes sociais falando mal da palavra, falando mal do apóstolo Paulo. Tem um cabeça aí de taturana seca que ele fala mal do apóstolo, ele xinga o apóstolo Paulo, certo? Porque já apostatou da fé. Para esse eu não posso bater o martelo, mas eu tenho quase certeza que não tem mais jeito para ele. E tem muitos seguidores, e outro nas igrejas que está pregando a sã doutrina para se guardar incontaminado do mundo, e eles não estão dando ouvido. E cantam, e pregam, congregam, mas já estão no início da apostasia. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, você já está no início da apostasia, certo? Agora, quando isso acontece, Paulo falou que ia acontecer, ainda não tinha acontecido, mas ia acontecer. Como eu disse, agora já aconteceu. Agora não, de uns anos para cá, a apostasia já chegou. Muitos apostataram da fé e muitos estão apostatando da fé. Como eu disse, tem muitos dentro da igreja que já estão também apostatando da fé, porque agora eles querem ouvir uma mensagem que venha acalentar o seu ego, que venha de encontro à sua necessidade, um louvor que venha lhe acalentar o choro, uma mensagem que venha lhe confortar o coração, mas a mensagem do conserta-te, santifica-te, seja adorador fiel, essas mensagens não quero ouvir. A mensagem de que se você não for santo, não se santificar, você não verá a Deus, eles não querem ouvir. Porque ele logo tem uma resposta: não julgue, não julgue, não julgue. Isso é excesso de santidade. Só que eles não me mostram na Bíblia, não me provam na Bíblia onde está escrito excesso de santidade. Não tem. O próprio Jesus diz que quem é santo, santifique-se mais ainda. É como se a pessoa chegasse para Jesus e dissesse: Senhor, já me santifiquei hoje, domingo. Ele vai dizer: santifique mais.
Na segunda ele chega, Senhor, já me santifiquei. Na segunda, santifique mais. E assim sempre a resposta de Jesus será, santifique-se mais ainda. Aí eu te pergunto, onde que há excesso de santidade nisso? Você está enganado, meu irmão. A senhora está enganada, minha irmã. Não existe excesso de santidade. Quanto mais você for santo, mas eu estou falando de santo, não estou falando de farisaísmo. Estou falando de santidade, separação das coisas mundanas. Você tem que ver no mundo, no meio de uma sociedade corrupta e perversa. Mas você tem que se manter santo, separado. Não fazer parte, para que a apostasia não te pegue. Para que a apostasia não tome conta de você. Porque ela já chegou. Ela já está no meio de nós. Só está faltando, sabe o quê? O iníquo. Esse sim virá. Mas, pelo que eu creio nas Sagradas Escrituras, Jesus virá primeiro. Arrebatar um povo zeloso de boas obras, que está o aguardando. Como a igreja está, que fazemos parte, aguardando o noivo. O iníquo virá, o qual o Senhor destruirá com o sopro da sua boca. Seja vigilante, seja prudente, seja fiel, seja como astro neste mundo perverso, como luz para iluminar alguns que ainda serão salvos, como sal para que conserve alguém dos que ainda poderão ser salvos, porque Jesus já está voltando. O homem do pecado já veio, o iníquo virá. Satanás dominará por um tempo, 3 anos e meio esta terra. Mas enquanto isso, estaremos com Cristo nos céus, na grande ceia, nas bodas do Cordeiro, na festa do casamento do Cordeiro com a sua noiva. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.